Até lá, a gente segue falando de um outro assunto. Você tem acompanhado conosco aqui no Jornal da Manhã, na programação da Jovem Pan News, que nos últimos meses, nos últimos anos, tem havido uma ofensiva contra o modus operandi da Operação Lava Jato, da força-tarefa que estipulou regras e medidas no contexto da Operação Lava Jato. Recentemente, o próprio ministro do STF, Dias Toffoli, decidiu anular todas as provas obtidas por meio de acordos de leniência adotados no âmbito da Odebrecht, acordos de leniência feitos com a empresa, que trouxe informações em troca de benefícios, redução de punições e outras coisas. Agora está havendo uma outra ofensiva, é sobre isso que eu vou falar agora com a Yasmin Costa, porque o STF, há um pedido para que o STF anule os atos do ex-juiz Sérgio Moro, inclusive o próprio acordo de delação premiada, um pedido feito por um ex-delator. O caso é anterior à Operação Lava Jato. A Yasmin Costa já está aqui comigo para a gente entender melhor essa nova ofensiva, Yasmin. A gente está falando do empresário Tony Garcia, que fez graves acusações contra Sérgio Moro. Ele diz, inclusive, que o atual senador queria usá-lo para grampear juízes e ministros do STF, é isso? Essa foi uma acusação feita por Tony Garcia, que também é ex-deputado federal pelo Paraná. O que ele pede? Ele pede que o ministro Dias Toffoli, Lívia, anule toda a delação premiada e todas as provas obtidas no caso dele, que é um caso anterior, imediatamente, a gente pode dizer, imediatamente anterior à Operação Lava Jato. É um esquema de fraude em consórcios, a chamada fraude no consórcio Garibaldi, em que o empresário Tony Garcia, ele foi investigado e aí fez em 2004 um acordo de delação premiada que foi homologado pelo então juiz Sérgio Moro. O que ele diz? Ele diz que para garantir essa homologação do acordo de delação premiada, o juiz Sérgio Moro deu uma espécie de tarefas que ele precisava fazer para ter esse acordo homologado. Eram 30 tarefas e entre essas tarefas estava grampear juízes e membros do Ministério Público de forma ilegal para conseguir informações, e que esse pedido de grampeio veio justamente do então juiz Sérgio Moro, que comandava a 13ª Vara Federal em Curitiba. E aí, por isso, Tony Garcia, a defesa dele, vai ao Supremo Tribunal Federal pedindo que essas informações, todas essas informações, incluindo o acordo que ele fez de delação premiada, que tudo isso seja anulado pelo ministro Dias Toffoli. Por que esses assuntos só vieram à tona agora? Justamente porque a defesa de Tony só teve essas informações, só teve acesso a essas informações recentemente, depois que o juiz Eduardo Apio assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba e tirou o sigilo que estava imposto sobre todas essas informações. Era um sigilo de 20 anos, só que assim que houve uma mudança no comando da 13ª Vara Federal de Curitiba, o novo juiz retirou esse sigilo e agora a defesa de Tony Garcia faz essas acusações a Sérgio Moro, diz que o juiz tentou usá-lo como se fosse uma espécie de infiltrado para investigar de forma ilegal juízes e procuradores, membros do Ministério Público, e deu uma espécie de regras, tarefas para que ele cumprisse e homologasse o acordo que agora ele considera o próprio acordo ilegal e pede essa anulação por parte do Supremo. Pois é, Yasmin, as investigações continuam. Você está mencionando um caso de 2004, com consequências e desdobramentos agora ainda em 2023. Você citou o juiz Eduardo Apio, e é bom a gente lembrar, a gente trouxe essa notícia aqui no Jornal da Manhã, que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, confirmou a suspensão do juiz da força-tarefa, que não é mais uma força-tarefa, da Vara de Curitiba, que era responsável pela Operação Lava Jato. Daqui a pouco você volta, tá bom? Com mais informações aí de Brasília pra gente. Seguimos agora.